Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Na aula de ciências de hoje, nós vamos começar corrigindo as atividades do dia 21, que foi a página 15 da apostila, e depois iremos começar o nosso capítulo 6, estudando a história da Terra. Na página 17, vocês irão fazer as atividades no caderno, como eu vou orientar. E nós estudaremos as páginas 18 e 19 da apostila, onde veremos o início de tudo no planeta Terra. Então, vamos começar aqui com as correções da página 15. Nessa atividade, vocês tinham que representar animais e outras plantas aqui nesse cenário. Então, vocês poderiam fazer plantas aquáticas, como por exemplo as vitórias régias, peixes aqui nesse rio, poderiam fazer animais aqui pela parte de terra e vegetação, e poderiam também fazer aves voando no céu ou então pousadas nas árvores. E aqui embaixo, o que nós não tínhamos como representar nessa imagem são os seres vivos que vivem no interior do solo, pois aqui só temos a superfície da Terra e o ar. Então, o xizinho é no interior do solo. Agora, vamos para a página 17 da apostila. Aqui no capítulo 6, nós iremos estudar a história do planeta Terra. Então, vamos observar aqui as crianças brincando com os continentes. Será que esses continentes parecem pecinhas de encaixar? Como será que tudo começou? É o que a gente vai descobrir nesse novo capítulo. Para isso, aqui na página 17, nós vamos fazer essa atividade inicial sobre os conhecimentos de vocês. Observe aqui as imagens A e as imagens B, que nos lembram, inclusive, o planisfério que a gente estudou no capítulo passado, não é verdade? Vocês devem estar observando que nós temos em azul o oceano e em verde os continentes. E algumas partes, vejam só, inicialmente estavam juntas, não é verdade? Agora vocês irão responder. Número 1. Em qual imagem o quebra-cabeças parece estar montado com os continentes encaixados? Imagem A ou imagem B? Número 2. Em qual imagem está representada a distribuição atual dos continentes no planeta? Ou seja, qual das imagens lembra mais o nosso planeta hoje, como nós estudamos no capítulo passado? Qual delas? Número 3. Você acha possível que os continentes mudem de posição e de formato no decorrer do tempo, como é mostrado nas imagens? Justifique a sua resposta. E número 4, qual das imagens é uma representação do planeta Terra? Pessoal, quem preferir responder no caderno, por questão de espaço e também de linhas, fiquem à vontade, tá bom? Agora, nós vamos estudar sobre o início de tudo aqui na página 18 da apostila. Bom, pessoal, vamos então começar os estudos do nosso novo capítulo aqui no tema O Início de Tudo, página 18 e página 19. Aqui nós vamos meio que fazer uma viagem no tempo, voltando ao passado, para descobrir como era a Terra antes da nossa existência. Então, os cientistas, eles buscam respostas para
como era a Terra no passado a todo momento. Eles fazem estudos, vão analisando coisas que vão descobrindo, até chegar a algumas conclusões, como essas que nós iremos estudar logo aqui embaixo. A ideia mais atual que os cientistas têm é que a Terra tenha cerca de 4 bilhões e meio de anos, ou seja, a Terra já existe há muito tempo. Porém, ela não era exatamente como está hoje. Vamos acompanhar aqui embaixo a sequência de fatos que os cientistas acreditam que tenha acontecido desde então. Inicialmente, a Terra era dessa maneira. No início, era muito quente. Vejam essa primeira imagem aqui. Era muito quente. E com isso, nenhum ser vivo conseguia sobreviver. E também não existia ainda a água líquida, ou seja, os rios, os mares ainda não existiam. Somente existia a água no estado gasoso, ou seja, em formato de vapor na atmosfera. E também nessa atmosfera, além dessa água em formato de vapor, também tinha muitos gases tóxicos. Vamos seguir o caminho em vermelho aqui e nós chegaremos nessa outra imagem aqui ao lado. Depois, a superfície da Terra ela foi se resfriando com o passar de milhões e milhões de anos, formando as camadas de rocha. Porém, pessoal, o interior da Terra, lá no centro do planeta, ainda estava muito quente e os gases e os vapores eles eram liberados pelos vulcões. Então, lá dentro estava muito quente e esse vapor, junto com esses gases, saíam dessa região mais quente para a atmosfera através dos vulcões, como podemos olhar aqui nessa imagem. Continuando, seguindo o caminho em vermelho, chegaremos na página 19, bem aqui nessa imagenzinha onde mostra a chuva. Vamos entender então o que aconteceu. Com o resfriamento e a formação da crosta terrestre, ou seja, a formação da superfície da Terra com as camadas de rocha, a água passou para o estado líquido através da chuva. Então, aconteceu um resfriamento no planeta, a água que estava no estado gasoso caiu em formato de chuva, virando água líquida. E choveu durante vários anos, o que formou os mares e os oceanos. Continuando o caminho, chegamos aqui nessa imagem ao lado. Essa imagem representa o início dos seres vivos. Por quê? Com o acúmulo de água na superfície da Terra, o ambiente já foi começando a ficar mais adequado para a existência de seres vivos. Então, essa água que se formou a partir das chuvas, ela protegia os seres vivos contra os raios do sol. Porém, os cientistas ainda não sabem como eram os primeiros seres vivos. Eles só têm o conhecimento de que eles eram muito simples e microscópicos, ou seja, eram tão pequenininhos que a gente só conseguia ver através de microscópio. Então, eles desenharam isso aqui para representar um ser vivo bem simples, muito simples. Continuando o caminho em vermelho, nós chegamos aqui nessa imagem
onde podemos ver novas espécies de seres vivos surgindo na Terra com o passar de milhões de anos. Ou seja, os seres vivos foram se desenvolvendo e se adaptando ao novo ambiente e, com isso, novas espécies foram surgindo. Entretanto, muitas espécies não sobreviveram até a atualidade, ou seja, não existem mais nos dias de hoje. E como que os cientistas souberam da existência desses seres vivos que hoje não existem mais? Porque eles encontraram vestígios da existência de animais que hoje não existem mais. Eles encontraram, então, esses vestígios e esses rastros em rochas. Continuando o caminho em vermelho, nós temos aqui os dinossauros, que nós sabemos que hoje não existem mais, mas no passado eles existiram. Porém, na televisão é comum a gente ver em filmes e em desenhos animados como os Flintstones, por exemplo, os seres humanos interagindo com os dinossauros. Mas isso, pessoal, é um erro. Por que que é um erro? É uma representação incorreta, porque os dinossauros viveram e morreram há milhões de anos. O ser humano não chegou a conviver com os dinossauros, porque os seres humanos surgiram no planeta Terra muito mais tarde, ou seja, se passaram um tempo entre a existência dos dinossauros e a existência dos primeiros seres humanos, que aconteceu há aproximadamente 200 mil anos atrás, que foi quando surgiu o primeiro homem, a partir dos estudos dos cientistas. Eles comprovaram isso, tá bom, pessoal? Então, o ser humano não conviveu com o dinossauro. Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijão para vocês e até a próxima!